Alegria receber Gilson Breder em nossa igreja. Gilson, que bom que você está aqui conosco, você é um grande amigo, é uma alegria poder compartilhar o púlpito da IBB com você e particularmente no aniversário da nossa igreja. Gilson Breder, pastor Gilson da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, é um grande amigo, homem de Deus. Tenho certeza que ele trará uma palavra que abençoará os nossos corações. Seja bem-vindo, Gilson. Obrigado, pastor Silvado, uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado por esse convite tão precioso para mim. É uma honra, é uma distinção estar aqui com vocês, pastor Silvado, Eide, toda a equipe pastoral, a liderança da igreja. Eu tenho grande apreço pela IBB, uma igreja apaixonada pelo Senhor, uma igreja que está exalando o bom perfume do Senhor Jesus no Brasil todo e no mundo. Eu estava ligado com vocês quando pregou aqui o pastor Fernando Brandão, o nosso executivo da Junta de Missões Nacionais, e ele foi tão específico dizendo que vocês têm um corpo de servos, vocês têm uma estrutura que está disponibilizada para as pessoas, vocês buscam excelência em tudo que fazem. Que coisa maravilhosa. E eu me juntar aqui agora para compartilhar com vocês da palavra de Deus é maravilhoso. Mas antes, parabéns, parabéns. IBB, 61 anos anunciando a palavra do Senhor até que Ele venha. Uma igreja especial, uma igreja distintiva. Os irmãos sabem que são uma referência. Por quê? Porque estão baseados, estão firmados na palavra de Deus. Isso é muito importante. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse que nós não devemos só ouvir, mas praticar as palavras. E aí seríamos como aquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Aplicando-se à igreja é a mesma coisa. Essa igreja, então, ela está firmada na palavra de Deus, e isso é fundamental, porque assim ela é uma igreja saudável, uma igreja discipuladora e uma igreja também multiplicadora. Por falar em palavra, nas minhas devocionais dos últimos dias, eu tenho sido levado a um texto de Isaías, capítulo 55, onde o Senhor diz mais ou menos o seguinte: olha, como vem a chuva e a neve sobre a terra a fim de regá-la, de prepará-la para que ela frutifique, eu envio a minha palavra e ela não voltará vazia. Ela vai cumprir o meu propósito, o propósito para o qual eu a enviei. E interessante que ele diz assim: e ela terá dois propósitos. Um, dar semente ao que semeia e dar pão ao que come. Que maravilha! Eu creio em nome de Jesus que nós vamos receber a palavra de Deus. Não é a nossa palavra, é a palavra de Deus. E ela vai produzir em nós, hoje, esses dois resultados. Ela vai nos dar semente e ela vai ser pão para nós. Vai dar semente. O que significa isso? A você que já é um anunciador, um proclamador, um discípulo que leva a palavra, que planta a palavra, então o que você vai receber hoje será como uma semente nova para você plantar, um argumento novo, um recurso novo para você plantar no coração de alguém. Com que propósito? De que ele, olhando para você e imitando você, faça a mesma coisa, e então vai acontecer o processo da multiplicação e uma grande colheita vai acontecer em nome de Jesus. E se você vai receber a palavra como pão, então sinta-se à vontade, porque o pão está fresquinho, posto à mesa, e é aquele aroma agradável do pão que saiu do forno, quentinho, gostoso, preparado com tanto amor. Assim é a palavra de Deus para alimentar as pessoas. Eu notei que essa igreja valoriza as gerações, e ela pretende ser uma igreja discipuladora em todas as gerações, preparando as novas gerações. E então quando eu vejo o pão à mesa, quentinho, eu também enxergo, sabe o quê? Uma família reunida em torno da mesa. E eu vejo ali os avós, eu vejo os pais, vejo os filhos, e todos estão ali para serem alimentados pela palavra de Deus. Que coisa maravilhosa! Eu sei que há muitas pessoas que nos veem, que nos ouvem, que não têm essa mesma conformação de família. Mas sabe qual é a boa notícia? Quando você está na igreja, o corpo de Cristo, a família de Deus, aí você não está sozinho. Há família para você. Então aproxime-se da mesa e coma desse pão.
sacia sua fome da necessidade de buscar o Senhor, de alimentar o seu coração. Amém. É assim, nesse propósito, que nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Antes, eu vou orar e pedir que o Senhor aplique em mim, aplique em você a sua palavra, a fim de que ela seja semente e seja pão. Você pode orar comigo? Pai querido, no nome de Jesus, nesta hora nós nos consagramos, nós nos separamos para Ti. O centro da nossa atenção é o Senhor. Estamos aqui por Tua causa. O Teu amor nos constrange. O Senhor nos chamou de longe para conhecê-lo. O Senhor nos deu família, o Senhor nos deu lugar, o Senhor nos deu pertencimento, Senhor, e também o Senhor nos deu missão. E estamos tão agradecidos por esta hora, quando vamos receber a Tua palavra e que ela produza realmente glórias para o Senhor, edificação para os discípulos e salvação para os que não creem. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que coisa maravilhosa. Vou ler para você agora, você vai ver na tela o texto da palavra de Deus. Está em Marcos, capítulo 2, versículos de 1 até 12. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Correu a notícia. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E ele anunciava-lhes a palavra. Olha, a palavra, que coisa maravilhosa. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 pessoas, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente ao que Jesus estava. E, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam ali assentados e arrazoavam em seu coração: por que é que ele fala desse modo? Isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos, e darem glórias a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Aleluias! Nunca vimos nada igual. Que maravilha quando você e eu, numa igreja saudável, uma igreja discipuladora, multiplicadora, tem esta oportunidade de ver sinais e maravilhas acontecendo na vida das pessoas, a ponto das pessoas dizerem: eu nunca vi isso. A vida em pequenos grupos, a vida nos relacionamentos que são saudáveis, relacionamentos discipuladores, nos dão essa oportunidade. Vou confessar para você, antigamente, eu pensava que Atos 2, 42 a 47, aquela igreja exemplar, ela tinha ficado no passado. Eu não conseguia ver como nos dias atuais poderíamos viver uma vida tão vibrante, tão cheia de Deus, com tantas coisas acontecendo para o bem das pessoas. Mas sabe, há mais de 20 anos, assim como aconteceu aqui na IBB, nós recebemos da parte de Deus, através da palavra de Deus, instrução, para que nós desenvolvêssemos relacionamentos significativos. E aí os pequenos grupos tomaram uma outra conformidade para nós. Nós vimos que o pequeno grupo, ele é focado em relacionamentos. E no mundo de hoje, você sabe, as pessoas estão decepcionadas com instituições, estão desconfiadas de muitas pessoas, ainda mais hoje falando de narrativas. Tem a narrativa A, a narrativa B, há uma desconfiança, mas
quando as pessoas percebem um interesse genuíno, um amor de verdade num relacionamento significativo, aí a coisa muda de figura. A proposta desse texto é dizer que você e eu podemos levar pessoas a dizerem: nunca vi nada igual. E o discipulado e os pequenos grupos, com uma igreja toda orquestrada em torno de valores da palavra de Deus, com certeza vai viver estes sinais, essas maravilhas, estes milagres. Eu me lembro de uma senhorinha, uma irmã em Cristo muito querida, que o Senhor já tem na glória agora. Ela me deu a oportunidade de ver alguma coisa assim acontecendo. Ela era uma pessoa bem simples, simples mesmo, mas cheia do poder de Deus. Era uma mulher de oração, era uma mulher piedosa. E ela tinha na igreja a sua própria família. E ela recebeu na sua casa uma jovem. Era uma jovem, devia ter por volta de uns 25, 26 anos. Entretanto, ela tinha problemas emocionais e ela se portava como uma criança mesmo. Eu digo uma criança pequena, tanto que as suas vestes, as suas roupas eram de crianças bem pequenas. E todos na comunidade, na igreja, perceberam que ela tinha uma singularidade. E ela era muito amorosa, mas as pessoas percebiam as suas limitações. E ficou claro logo que ela precisava de amor. Ela precisava de ninho de amor. E a igreja saudável, a igreja discipuladora, a igreja em pequenos grupos sempre proporciona isso. Um lugar aquecido, um ninho de amor. Aleluias. Isso aconteceu. A nossa irmã Cida, sabe o que ela fez? Ela recebeu aquela moça em sua casa. E ela passava horas aplicando fé, orando por aquela moça. E eu cheguei a ficar até assustado quando ela punha aquela moça no colo e ficava fazendo carinhos no cabelo daquela moça. E depois eu vim saber que chegou até, numa certa ocasião, ela precisar dar mamadeira para aquela moça. Aquela moça foi para a casa da irmã Cida e ela ficou muito tempo lá. E ela tinha um acompanhamento médico numa grande capital aqui do Brasil. E quando ela ia lá, ela era submetida a muitos exames. Sabe o que aconteceu? Depois de algum tempo, os médicos e a equipe começou a perceber mudança no comportamento daquela moça. E eles não entendiam. Sabe aquela admiração? O que está acontecendo? Então começaram a fazer perguntas para ela. Olha, o que está acontecendo? Você está tomando algum outro remédio? Você está se cuidando com uma outra pessoa? E ela disse não, não e não. Mas a resposta estava em quê? Ela estava sendo discipulada. Ela estava sendo amada pela irmã Cida. E isso estava mudando a vida dela. Não só a vida emocional, mas também o seu comportamento. Chegou um momento que quando ela ia fazer consultas, o médico começava a perguntar: mas me fala dessa dona Cida. O que ela faz com você? O que ela te ensina? E aí, as consultas passaram a girar em torno da pessoa da irmã Cida. Até um dia a jovem dizer: ô doutor, o senhor está perguntando muito da dona Cida, o senhor tem que perguntar de mim. Aquele médico estava impressionado, alguma coisa estava chamando a sua atenção. E sabe o que ele fez? Ele chamou a dona Cida um dia e quis conversar com ela. Ele ficou impressionado com a sabedoria. Havia muita simplicidade, mas havia uma sabedoria que aquele homem admirou-se. Sabe em que terminou essa história? Lá no consultório do médico, no hospital. Aquele homem entregou a sua vida a Jesus, porque viu alguém investindo amor, carinho e entregando a palavra de vida para uma jovem que foi transformada. Aleluias, glórias a Deus. Isso é possível, gente. Isso é possível. Quando nós lemos esse texto aqui, nós vimos que Jesus havia chegado e estava anunciando a palavra ali em Cafarnaum. E todo mundo afluía, claro, onde Jesus estava, as pessoas queriam ouvi-lo, porque ele falava como quem tem autoridade. E o texto mesmo diz, ele anunciava-lhes a palavra. Essa palavra que vai ser semente para você, esta palavra que vai ser pão para você, esta palavra que muda, que transforma, essa palavra que é base para a nossa vida, base para uma igreja que é
séria, uma igreja que é saudável, uma igreja que é interessada, engajada em amar a Deus e em amar as pessoas. Jesus estava lá então, tantas pessoas estavam ali que não tinha mais lugar, não havia como passar, até a porta, as pessoas já estavam se amarrotando lá na porta e não tinha jeito. E o texto diz que alguns, não diz quantos, alguns viram um paralítico e o conduziram até Jesus. Mas 4 pessoas o seguraram. Sabe o que eu vejo aí? Eu vejo a dinâmica de um pequeno grupo. Eram alguns, mas 4 conduziam um homem, claro, segurando na maca. Eram maqueiros de Jesus. E o que acontece? Quando eles pegam aquele homem, eles o levam até Jesus e havia impedimento, não dava para entrar. Então eles subiram pela escada até o eirado, um telhado, e furaram um buraco e desceram Jesus até onde ele estava. Gente, esse tipo de mobilização, esse tipo de ação é extraordinária. E por isso eu quero extrair aqui 5 atitudes, marque bem, 5 atitudes para ajudar você, de modo bem prático, fazer com que muitas pessoas digam: nunca vimos nada igual a isso, é maravilhoso. A primeira atitude é compaixão. Compaixão é ter a sensibilidade de se colocar no lugar do outro. O que aqueles homens fizeram? Eles perceberam que eles conheciam a Jesus. E perceberam que havia um homem que precisava de Jesus. Ele era um paralítico. E naquela comunidade, e no contexto de onde eles moravam, uma pessoa enferma já era julgada uma pessoa que ele tinha pecado, ou seus familiares tinham pecado. Era alguém que era impedido das suas ações, da sua vida, inclusive não tinha liberdade de servir ou de cultuar no templo. Era uma pessoa alijada, separada mesmo da comunidade. Uma pessoa que sofria esse estigma. Então eles vendo aquele homem nessa situação, enfermo, doente, paralisado. E você sabe, não é só uma enfermidade física que paralisa uma pessoa. O desemprego paralisa uma pessoa. Perder alguém para a Covid paralisa uma pessoa. Um momento difícil e às vezes o rompimento de vínculos matrimoniais paralisa uma pessoa. Há muitas coisas que paralisam pessoas. E nós estamos vendo ao nosso redor muitas pessoas paralisadas. Então eles vendo Jesus, aquele que cura, aquele que tem a palavra de vida, aquele que salva, liberta, disponível, acessível, e aquele homem necessitado. Então, como um pequeno grupo faz, se juntaram e foram levar aquele homem até a presença de Jesus. Então houve compaixão. O texto não diz quem, mas uma pessoa minimamente teve ali compaixão. E por isso ele percebeu que precisava levar pessoas com ele para essa tarefa. Então a compaixão é necessária, é a gente se colocar no lugar do outro. Nessa pandemia nós temos a oportunidade de fazer isso. Logo no início da pandemia, assim como você, eu não sabia exatamente o que fazer. Não sabia. E eu tomei tempo de oração e fiquei bastante impressionado. E num dia, orando em casa, eu me lembrei de uma pessoa. E eu senti o desejo de ligar para ela. Orei antes e liguei e disse: olá, fulano, como é que você está? E a pessoa disse: o senhor me ligando? É o senhor mesmo? Mas como assim, o senhor me ligando? Eu nunca imaginei que o senhor ia ligar para mim. Falei: não, estou ligando para saber como você está, como está a sua família. E ali ele começou a me falar algumas coisas. Então eu disse: olha, eu me lembrei que você é um representante comercial e eu me preocupei com você, sabe por quê? Porque agora, com tudo parado, as vendas pararam, as comissões pararam, eu estou preocupado com você e queria orar por você nesse sentido. Aquele homem, ele não se continha, mas o senhor fazendo isso por mim? E por fim, eu dei-lhe também alguns conselhos. Eu me lembrei que ele tinha uma edícula no fundo da casa dele, e eu disse: você já pensou nesse tempo diferenciado, usar aquela construção que você tem no fundo da sua casa, ali tem uma boa cozinha, para você fazer lanche e servir as pessoas, seus vizinhos, oferecer. Muitas mulheres, muitos homens têm dons culinários, e nesse momento diferenciado você poderia, eu não estou dizendo que você deve, nem sei se você gosta disso, não sei se você tem aptidão, mas me ocorreu lembrar você disso. Aquele homem, ele ficou impressionadíssimo, ele disse: pastor, eu não acredito que o senhor está me ligando para mim. E eu, naquela hora, percebi, gente, como uma ligação faz diferença. Eu sei que eu sou o pastor,
E que nesse sentido, aquela ligação se revestiu ainda de mais importância para aquele homem. Mas depois de eu orar com ele, eu disse, agora eu queria que você assumisse um compromisso comigo. E ele disse, o que é? Eu falei, você gostou de receber essa ligação? Ah, gostei. Então agora faz o mesmo. Liga para alguém, ora antes, liga para alguém, e especialmente alguém com quem você não tem muito relacionamento. Alguém que não está esperando a sua ligação como você não esperava a minha. E então, despedi-me dele deixando esse conselho. Aqui na igreja, eu acabei falando isso para as pessoas. E sugeri, gente, vamos ligar. Cada um liga para um, que vai ligar para dois, e vamos fazer assim, você recebe a ligação e faz para 2 pessoas. Muitas pessoas se mobilizaram, e de modo especial, o pastor Djalma, pastor de uma das nossas redes, ele me mostrou agora, a questão de 2 semanas atrás, sabe em que redundou aquele processo de multiplicação, de interesse, que partiu da compaixão? Só na lista dele tem 74 pessoas sendo acompanhadas, glórias a Deus. Por quê? Porque a compaixão que está baseada na palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus é compassivo, cheio de compaixão, gerou esta mudança no nosso comportamento. E várias dessas pessoas estão se preparando agora para serem batizadas. Aleluia! Compaixão. A segunda atitude é a mobilização. Alguém, eu não sei quem, tomou ciência de que era preciso fazer alguma coisa. E o que ele fez? Ele juntou outros, e já eram alguns, e 4 seguraram numa maca. Eu nem sei de onde saiu a maca, mas houve uma mobilização. As pessoas entenderam que trabalhar sozinho é importante, mas há tarefas para as quais nós precisamos de time, precisamos de equipe, precisamos de grupo. Quando a gente vai para a vida do pequeno grupo, de uma célula, e percebemos que ali nós estamos em equipe, e nós nos fortalecemos, muitos sinais acontecem, gente, é maravilha. Por quê? Porque estamos ali, uns ajudando os outros, e nos mobilizamos para tarefas maiores, que terão, obviamente, resultados maiores. Glórias a Deus, isso mexe comigo, esta mobilização. Tem pessoas que gostam de mobilizar os outros. Olha, fulano, é preciso fazer aquilo. Beltrano, é preciso fazer aquilo. Mas não, precisamos mobilizar e nos engajar, nos envolver, estar dentro desse processo que começa com a compaixão, mas precisa de mobilização, juntar gente, organizar tarefas, dividir até às vezes funções para que a gente possa fazer alguma coisa por alguém. O nosso foco aqui é receber a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos diz que Ele quer usar a mim e quer usar a você, todos os membros da IBB, todos aqueles que conhecem o nome do Senhor, para terem compaixão de quem precisa e para mobilizarem esforços, pessoas, para ajudar estas pessoas. É muito importante. Eu tenho visto já em alguns vídeos como a IBB tem esse espírito de servo, de serviço, e como vocês têm compaixão, parabéns, aleluias, continuem assim. Mas se você é um dos membros da IBB, que ainda não está num pequeno grupo, que ainda não está sendo discipulado lá dentro do pequeno grupo, por favor, faça isso, não perca tempo, porque é muito importante. Primeira atitude, então a compaixão. Segundo, a mobilização. Vem em seguida o quê? A ação. Compaixão, mobilização e ação. Ação transformadora, ação que muda os cenários, ação que parte do nosso conhecimento de Deus, da sua bondade, da sua misericórdia, em direção a alguém. Então lá vão esses 4 homens carregando aquela maca, 4 maqueiros, e saíram não sei de onde, se eram 100 metros ou 200 ou 300, mas eles saíram do discurso, eles saíram da verborreia e foram para a atitude prática. Vamos levar esse homem até Jesus. Ele está doente e nós conhecemos o médico dos médicos. Ele precisa ser salvo e nós conhecemos o Salvador. Aleluias! Ação que transforma. A nossa igreja, assim como a igreja de vocês, tem muitas oportunidades de ações transformadoras. Faça alguma coisa, saia do seu lugar, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja das maneiras as mais diversas, mas use os dons, as qualidades que Deus deu a você para
disponibilizar-se para as pessoas e parta para a ação. Então eu quero desafiar você, agora mesmo, entra no chat da IBB e diz assim, olha, eu quero ajudar, eu quero ter compaixão, e eu quero ser mobilizado, eu quero ajudar, eu quero mudar cenários, eu quero partir para uma ação que transforma os cenários, a realidade. Gente, tantas pessoas estão doentes, tantas pessoas estão apavoradas com medo, os problemas relacionais, conflitos conjugais aumentaram demais durante esse tempo tão difícil. Essas pessoas estão precisando, então vamos para a ação, não vamos só pensar e orar, vamos colocar pernas na nossa oração, vamos orar e vamos entrar em ação, ação transformadora, isso é maravilhoso. Você sabe que há algum tempo atrás aconteceu algo aqui em nossa igreja, que eu sei que acontece muito aí na IBB também, mas foi maravilhoso, marcou a minha vida. Sabe o que acontece? Um dos nossos supervisores ficou sabendo de alguma maneira que na casa de um vizinho havia um problema e correu lá. A casa estava pegando fogo. Os vizinhos não estavam em casa e aquela casa pegou fogo rápido. E ele não sabia o que fazer, mas ele teve compaixão. Ele então disse, eu vou mobilizar pessoas, e eu vou entrar em ação. O que ele fez? Ligou para o pastor de rede dele, pastor Leno, que estava viajando, e falou, pastor Leno, olha o que está acontecendo com o meu vizinho. Ele falou assim, vamos lá, vamos para cima, essa é a nossa hora de ajudar, de servir, é a hora do pequeno grupo, das células se movimentar para abraçar essa pessoa. Sabe qual foi o resultado? Telefone, chegou um monte de gente lá, e aqueles desconhecidos para aquela família, mas gente que ama servir, gente que vive uma vida baseada na palavra de Deus, entrou em ação. Primeiro limparam aquela casa, a casa estava completamente suja, queimou toda o fogo, então ela foi toda limpa, e aí veio a pintura e os móveis, perda total. E aí telefone, liga para cá, liga para lá, vamos, o que nós vamos fazer? E aquela casa foi mobiliada outra vez, claro, com móveis usados, claro, que não eram exatamente o que aquelas pessoas gostariam, mas elas não tinham nada e agora estão com a casa montada outra vez. Eu te pergunto, com essa ação transformadora, o que aconteceu com aquela família? Será que eles receberam o convite para entrar num pequeno grupo? Claro que receberam, e lá eles foram mais amados ainda, e eles não entendiam, e eles diziam, nunca vimos nada assim, nós nunca imaginamos que fosse possível essas coisas acontecerem. Houve compaixão, houve mobilização e houve ação transformadora. O cenário daquela família foi totalmente transformado. Conclusão, todos se batizaram. Aquela família inteira veio aos pés do Senhor Jesus e estão num pequeno grupo, sendo discipulados, estão crescendo, porque aquele grande poder de Deus manifesto através da igreja na vida deles, fê-los entender que eles são amados por Deus, e eles são amados por uma comunidade que eles nem sequer conheciam. É isso, nós aprendemos nos pequenos grupos há muitos anos, pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas, aleluia. Gente, como isso fala comigo, gente, como isso move o meu coração. Nós precisamos ter uma igreja assim, sempre viva, baseada na palavra de Deus, e levando muitas pessoas a dizerem, nunca vi nada igual. 5 atitudes: compaixão, mobilização, ação transformadora e superação. Meu amigo, as coisas não são fáceis não, tudo é difícil, porque à medida que levaram aquele homem para Jesus, deram de cara com aquele problema. Lá na rua já tinha gente saindo por todo canto, na porta impossível passar, e aí eles desistiram. Olha, Senhor, o Senhor sabe, nós tentamos, mas não deu. Não, superação é além da ação, é um olhar que vai acima da ação ordinária, vai para o extraordinário, vai para o inusitado, vai para o diferenciado, é superar, é suplantar, é ir por cima dos problemas e vencê-los. E gente, nós temos um Deus assim, um Deus que supriu o povo no deserto, um Deus que não deixou o calçado do povo envelhecer durante 40 anos, ali não faltou pão, ali não faltou águas, aleluias. É esse Deus que nos convoca para levarmos
palavra de salvação às pessoas. Então a superação faz parte da nossa história. Os heróis da Bíblia, os acontecimentos lá em Atos dos Apóstolos mostram que nós somos gente que supera sempre problemas e dificuldades. Afinal, o Senhor na grande comissão em Mateus capítulo 28, lá no final, no versículo 20, ele diz: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma promessa ligada a quê? A missão. Enquanto vocês estiverem indo, fazendo discípulos, batizando as pessoas, ensinando as pessoas a me obedecerem, a terem intimidade comigo, enquanto vocês estiverem na ação, na missão, eis que eu estou convosco. Esse é o nosso poder de superação, a própria pessoa de Jesus que está conosco. E em Atos 1:8 nós vimos, vocês vão receber poder, e aí vocês vão ser testemunhas cheias de fogo, cheias do poder de Deus, testemunhas fiéis que levarão a minha palavra para Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Essa é a IBB, é uma igreja missional, é uma igreja relacional, uma igreja educadora, leva as pessoas para conhecer as Escrituras, para investir em suas vidas no serviço ao Senhor. E bebê, você é demais, e receba essa palavra quentinha do céu para você. Vamos ajudar muitas pessoas a dizerem: nunca vi nada igual. Eu chamo isso de operação 4x1. 4 homens para levarem um paralítico. Não deu para entrar? Superação. Vamos fazer o quê? Subir a escada. Imagina, carregar uma maca já é difícil. Eu já vi alguns filmes aí no YouTube, onde jogadores de futebol vão tirar aqueles que foram machucados do campo e acabam fazendo coisas muito estranhas, né? E caem por cima do doente, prejudicam o doente. Por quê? Carregar alguém na maca nem sempre é fácil, mas subir com alguém na maca, uma escada, é muito mais difícil. As casas ali da Palestina, elas não tinham um telhado como o nosso, eram mais ou menos uma laje, mas não era de material tão resistente, eram de barro amassado com folhas, e havia uma escada lateral. Então as pessoas ali subiram com aquele homem. Imagine a dificuldade, isso é superar dificuldades, usar de criatividade, de inventividade. Aleluias, o nosso Deus é criativo e Ele nos dá criatividade para superar as dificuldades e levar pessoas até Jesus. Eles levaram, quando chegaram no topo, e agora? Mas eles já tinham um plano, abriram um buraco no telhado. E eles perceberam que era exatamente na frente de Jesus, onde Jesus estava posicionado dentro da casa. Você pode imaginar, quando lá dentro as pessoas ali ouvindo Jesus, uma palavra cheia de Deus, ele ensinava com autoridade, e as pessoas começam a ouvir ruídos, talvez, e começam algumas lasquinhas, gravetos, né, terra cair em poeira. O que está acontecendo? O que estava acontecendo? A superação das dificuldades, fazendo o difícil, o inusitado, o inesperado. Com que propósito? De levar alguém até Jesus. Alguns fizeram isso. 4, de modo mais direto, foram intencionais. O discipulado é assim. Poucas pessoas com muito interesse, com muito poder de superação de dificuldades. Às vezes o discípulo tem que ser mudado no seu caráter, nos seus costumes. Mas tudo isso é superação que a gente faz no poder do Espírito Santo. Porque o discipulado tem um foco. Morte e multiplicação. Morrer para si mesmo, igual o Senhor Jesus fez, e multiplicar-se em outras vidas. E o final dessa jornada, sabe qual é? Maturidade. O discipulado leva-nos a sermos parecidos com Jesus. E quando a gente faz isso no pequeno grupo, quando a gente faz isso mais próximo de 4 pessoas, é sensacional. De modo que, passado um tempo, desceram aquele homem bem na frente de Jesus. Acho que quem estava lá dentro pensou assim: que falta de respeito. E que noção de propriedade esses homens têm? Como é que eles vão quebrando a casa do sujeito aqui? Mas a verdade é que tudo mudou quando eles tiveram compaixão, quando eles se mobilizaram, quando eles partiram para uma ação transformadora, e diante dos obstáculos, ao ver a multidão, a impossibilidade de passarem, então eles se superaram. Eu creio que você, IBB, ao longo de 61 anos, tem vivido muito isso, superação. Aleluias, porque você é fiel.
Aleluias. Aleluias, porque o Senhor está com você. Aleluias, porque o Espírito Santo é quem dirige e quem energiza você, quem potencializa você. Aleluias. Não é só conhecer, é viver na dependência do Espírito Santo. É deixar o Espírito Santo nos levar a lugares novos, indescritíveis. Que coisa maravilhosa. Mas ainda, temos de ver a última das atitudes que precisamos aprender. É a convicção. Note. Compaixão. Mobilização. Depois, ação transformadora, superação e, por último, convicção. Olha o que acontece. Jesus, vendo a fé deles, daqueles que desciam Jesus, olhou para o moço, para o paralítico e disse: filho, perdoados são os teus pecados. Aleluias! Aquele homem que se julgava aleijado e aleijado, fora da vida com Deus, impossibilidade de ir ao templo, ouve do próprio templo de Deus, ouve do Filho de Deus, ouve do Deus encarnado, o eu sou, as seguintes palavras: filho, você não é alguém lançado na sarjeta para sempre, você é meu filho, perdoados são os teus pecados. Esse é o foco da nossa pregação, é pregar Jesus crucificado, Jesus ressuscitado, e esse Jesus que tem um projeto de vida para nós, e de criaturas, quer nos transformar em filhos de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Mas peraí, a fé de alguém salva outro? Vamos explicar. Não, claro que não. Jesus conhecia o coração daquele jovem e havia fé salvadora no coração dele. Ele que já tinha limitações na sua vida com Deus devido à sua diferença, devido ao que pensavam dele, agora ouve de Jesus: filho, seus pecados são perdoados. Claro que ele tinha fé salvadora. A Bíblia diz que cada um vai responder por si. Jesus disse filho porque ele recebeu filiação, paternidade da parte do Senhor nosso Deus, através do seu encontro com Jesus. A fé deles contou, claro que contou, para levá-lo até ali. Mas imagina, quando ele desce à frente de Jesus, o Senhor conhece o seu coração. E houve fé salvadora, com certeza, no coração dele, e ele recebeu essa palavra de bênção. E aí, o que acontece? Os escribas, aqueles que entendiam mais da lei de Deus, aqueles que estudavam-na com profundidade, não entenderam. E às vezes isso acontece. Aqueles que mais lidam com a palavra, às vezes não entendem. Não entendem o projeto de Deus, não entendem as ações de Deus, muito menos de Jesus. E eles disseram: que isso? Isso é uma blasfêmia? Existe um só que pode perdoar pecados, e esse é Deus. Esse homem está blasfemando. E Marcos diz: logo Jesus percebeu no seu espírito que eles pensavam, que eles raciocinavam, que eles arrazoavam sobre isso. E disse-lhes: deixa eu perguntar para vocês, o que é mais fácil? Eu dizer para um homem: perdoados são os teus pecados? Ou eu dizer: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa e anda? E então imediatamente o Senhor Jesus olhou para aquele moço, olhou para aquele homem e disse: levanta-te e anda, toma o teu leito e vai para a tua casa. Que coisa maravilhosa! E o homem mais que depressa pegou o seu leito. Ele que foi carregado agora sai com o leito debaixo do braço. Aleluias! Imagine aquele homem chegando em casa. A família também era alijada da sociedade. A família sentiu o drama daquele homem, daquela paralisia, daquela marginalização. Imagine aquele homem: querida, cheguei. Aleluias, glórias a Deus. Que coisa maravilhosa. É lindo ver que o poder de Deus em Jesus Cristo vai transformar. Ele salvou, curou e libertou. E mais, quando eles viram aquilo, aquele homem curado e saindo, levando a sua própria maca, todos, sem exceção, diz o texto sagrado, glorificavam a Deus e diziam: nunca vimos nada assim. Aleluias. Convicção. A convicção
colocou-se no texto só no final, foi colocada só no final. Mas desde o princípio, tudo isso começou com fé. Como é que está o seu exercício de fé? Você crê que Deus te ama? Você crê que o Senhor Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida? Ele disse, eu vim buscar e vim salvar quem estava perdido. Essa é a minha missão. Jesus veio por sua causa. Jesus veio por minha causa. E quando Ele nos alcançou com a sua graça, Ele nos fez uma comunidade santa, um povo escolhido, para ir e anunciar essa mesma salvação que nos garantiu a vida eterna a outras pessoas. E então eu vejo essas 5 atitudes aqui tão claras, em algumas pessoas, onde 4 foram mais próximas e levaram uma pessoa até Jesus. Com certeza não parou nisso. Com certeza a família daquele homem e os seus vizinhos foram impactados, porque viram a vida inteira sendo carregado, esmolando com dificuldade. E agora puderam vê-lo são e salvo, salvo pela graça de Deus. Que Deus abençoe você. Eu creio que essa é a palavra fresquinha que o Senhor trouxe para nós, para mim também, para mim também. Ela vem ser semente, porque eu recebi sementes aqui para lançar. Essas atitudes são sementes poderosas para serem lançadas na vida de outras pessoas. E o Senhor vai fazer o que Ele faz com a semente no campo, na terra. Depois que a semente é lançada, os resultados ficam com Deus. Todo agricultor sabe disso. Ele faz o seu melhor, mas chega um momento em que ele olha para o céu e diz, Deus, agora é contigo, eu dependo de ti. É assim. Então receba essa semente e espalhe na sua casa, com seus parentes, com pessoas que ainda não conhecem Jesus. Faça isso. E se você recebeu esse pão como nutrição para a sua alma, então sacie-se. Coma fartamente deste pão que o Senhor nos dá, a sua palavra, nesta oportunidade. Que Deus abençoe você. Seja alguém assim, que exerce esta cidadania celestial, esse serviço aqui na terra, como embaixador de Cristo, deixando ser usado por Deus. Tenha compaixão, mobilize pessoas, transforme as realidades, supere as dificuldades e tenha convicção que o Senhor disse, enquanto vocês estiverem pregando o Evangelho, eis que estou convosco todos os dias. Olha para mim, por favor. Sabe que muitas pessoas só gostam da última parte desse versículo? Eis que estou convosco todos os dias. Mas em que contexto Jesus disse isso? Aqueles que levariam a semente do Evangelho, discipulando, dando de si. Assuma um compromisso hoje de fazer alguma coisa para sair do lugar onde você está e aproximar-se de Deus, seja qual for a sua situação. Que Deus abençoe você. Igreja Batista do Bacaxiri, IBB, parabéns, que privilégio, que honra estar com vocês, aprender com vocês, vocês nos inspiram. Eu já vou, Deus abençoe a todos.